Na aula de hoje, nós vamos compreender algumas etapas do processo de desenvolvimento de um projeto de paisagismo. Na verdade, gente, a gente vai aprender organizado dessa maneira, porque academicamente é mais fácil você obter resultados. Você consegue ter uma metodologia, chegar numa finalização concreta, partindo de princípios, considerando coisas que são importantes para o projeto e não simplesmente na sensibilidade e descobrindo algumas composições e entendendo algumas funcionalidades. Então, nós vamos dividir esse projeto em algumas etapas e vamos começar, a partir de agora, ver esses métodos e essas etapas. Então, olhem só, esses aqui são alguns croquis que eu fiz enquanto eu estava dando aula na outra turma. Findou que eu acabei ficando um pouco preguiçoso, safado, e hoje não vou rabiscar isso tudo de novo, né? Mas o que eu quero que vocês entendam, gente? Vocês vão ter um projeto aí em mãos, que foi o que eu passei para vocês, tá? E no primeiro momento, a gente não se preocupa em ter definição de planta, que planta exatamente, quantas você vai colocar, de que cor, que espécie você vai trabalhar. Esse não é a primeira preocupação que um paisagista tem num projeto paisagístico. Só que ele não separa dessa maneira que nós vamos separar. Ele já interage todas essas etapas de uma só vez, mas por uma questão acadêmica vamos fazer elas planejadas passo a passo. Então, ele precisa se situar o que é importante para a convivência social, o que é importante para a funcionalidade, a circulação e os acessos, e ele precisa entender esteticamente quais são os destaques que ele vai trabalhar. Existem algumas técnicas de trabalho a partir do mapa imagético que vários autores e vários estudiosos usam. Eu trabalho de maneira um pouco diferente, mas é um pouco baseado também nesse tipo de técnica que usa o mapa imagético, mas eu não uso todos os métodos que eles trabalham. Eu escolhi alguns que eu acho que são mais adequados para o planejamento paisagístico que a gente vai trabalhar no início do curso com essa metodologia aqui. Então, o que a gente tem? Vocês vão colocar a planta embaixo e um papel manteiga por cima da sua planta ou um vegetal. E vão identificar as áreas onde acontecem esses principais elementos que têm importância para a gente. O primeiro deles, o ponto focal, e a gente vai representar com um círculo. O que é o ponto focal? Ponto focal é uma área de importância social, é uma área que tem a ver com presença. É o local onde as pessoas se encontram para fazer alguma atividade. Normalmente, o que é ponto focal dentro do projeto? E aí vocês podem acompanhar a evolução do que eu estou explicando, já olhando para essa planta que está aí com vocês, para que vocês não se percam na minha explicação e consigam conciliar o que eu estou explicando e já tentando aplicar essa planta. O ponto focal, existe um ponto focal na casa, certo? Porque as pessoas não se agregam dentro da casa. Mas se lembrem que o nosso foco da casa é o que ela representa para a área externa. Nós não queremos trabalhar pensando nas aglomerações sociais do interior da casa. Então, ela é um grande ponto focal. A outra coisa que vocês têm que entender, toda essa simbologia que a gente vai colocar aqui, ela vai ter maior tamanho ou menor tamanho de acordo com a importância que você quer dar ao projeto. Ela não vai ser grande ou pequena, porque o tamanho da casa ou do local que você está trabalhando é pequeno. Digamos que na sua casa, as pessoas se aglomeram muito mais na churrasqueira. Não sei porquê, isso não é o normal, tá? Normalmente é na casa mesmo, mas eu já tive uma cliente que ela pegou e fez uma cozinha tão boa na churrasqueira, e botou televisão, e botou estar e tudo dentro da churrasqueira, que as pessoas da casa dela ficavam mais tempo na churrasqueira do que na casa. Nesse caso, ao desenhar a simbologia de ponto focal, que é uma bolinha, você vai fazer uma bolona em cima da churrasqueira. Agora, se na sua casa, o normal da casa é ela ser um ponto focal maior, então você desenha uma bola grande na casa. Se a sua churrasqueira quase as pessoas não vão para ela, você faz uma bolinha pequena, porque ela tem pouca importância. Agora, digamos que existe uma quadra de vôlei aqui no seu terreno
e você vai muito essa quadra de vôlei, a bola grande. Tem uma casa de cachorro lá no canto. Aí você faz uma bolotinha de nada. Por quê? De vez em quando vai alguém lá, vai só o caseiro para cuidar e dar manutenção. A piscina é uma outra área onde as pessoas se agregam. Tem uma bolinha em cima da piscina. No caso de vocês, o projeto vai ser desenvolvido com algumas coisas ainda interagindo com o arquiteto. Nós vamos fazer um exercício aqui onde o arquiteto vai ajudar vocês a colocar a piscina, colocar churrasqueira, porque vocês perceberam que aí está limpo, né? Não tem por enquanto a piscina nem a churrasqueira. Mas o arquiteto que em simulação será eu, aqui em sala de aula, vai colocar esses elementos para vocês poderem trabalhar e vai auxiliar vocês, tá? A gente vai trabalhar em grupo. Então, o que vai acontecer? Vão ser colocados os pontos focais. Depois que você colocar os pontos focais, vocês vão trabalhar com a demarcação da axialidade. O que é axialidade, gente? É por onde passa a circulação das pessoas dentro do seu projeto. Estão vendo que aqui eu faço traço, ponto, traço, ponto? Isso aqui é dizendo que as pessoas estão circulando. E normalmente a axialidade é traçada da seguinte maneira: você liga os pontos focais, porque não é assim que acontece na vida real. De um local onde as pessoas se agregam socialmente para o outro, existe uma circulação. Então você vai traçar a axialidade, traço, ponto, ligando do ponto focal para o outro ponto focal. Mas tem também outros locais de onde a axialidade surge. Por exemplo, tem um portão que vem da rua, a pessoa não chega por aqui? E aí você faz, então, esse traço. Então, ó, tem uma axialidade ligando o portão da rua para a casa, tem uma axialidade ligando a porta da garagem para o acesso à garagem, porque as pessoas acessam por aí. Se tiver uma porta de serviço, do serviço para a área de serviço. Então, passou a pessoa de um lado para o outro, traço, ponto, traço, ponto. E essa axialidade vai ser representada o seguinte: vocês podem usar de duas maneiras. Se circula muita gente, o traço é grosso. Se circula pouca gente, o traço é fino. Mas se tiver difícil representar assim, você achar mais fácil representar por cor, as cores quentes querem dizer muita circulação. Ou seja, vermelho circula muita gente. Laranja, bastante gente, mas um pouco menos. Amarelo, médio. Verde, o movimento já é pouco. Azul, não circula quase ninguém. Azul clarinho, é uma vez no mês que aparece alguém naquele lugar. Tá bom? Então, quanto mais frio, menos intenso. Quanto mais quente, mais intenso a circulação. Um outro símbolo que a gente vai usar é o marco visual. Tá? O que é o marco visual? É alguma coisa que se destaca na construção paisagística que você quer fazer. Digamos, na entrada da casa você quer botar um grande renque de flores, quer fazer um maciço de flores.